As disputas no PSL levam à destituição de Joyce Hasselmann e punições a dissidentes. A informação de Brasília com Levi Guimarães. As disputas internas no PSL levaram à destituição da deputada Joyce Hasselmann do cargo de líder do governo no Congresso. A decisão do presidente Jair Bolsonaro se deu depois que ela assinou a lista que manteve o deputado delegado Valdir na liderança do PSL na Câmara, na última quarta-feira à noite, indo contra a vontade do governo, que queria Eduardo Bolsonaro no posto. No lugar dela entra o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins. O líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, do PSL, comentou a troca. Segundo ele, Joyce quebrou a confiança do Planalto. Ficou inequívoco que não existe um grau de confiança. Se a líder do governo no Congresso não assina uma lista que vai dar uma maior estabilidade nas votações, e se não há esse alinhamento, é natural que houve uma quebra de confiança. Então eu não vejo como retaliação, eu vejo como uma atitude normal. Pelas redes sociais, Joyce Hasselmann disse que se sente de dever cumprido e que não se importa com ingratidão. Ela também afirma ter salvo o governo de crises, apagado incêndios e que agora ganhou a alforria para cuidar do mandato e da candidatura à Prefeitura de São Paulo. Enquanto isso, deputados da ala contrária ao presidente do PSL, Luciano Bivar, seguem articulando para colocar Eduardo Bolsonaro na liderança do partido no lugar de delegado Valdir. A nova coleta de assinaturas deve ir até o início da semana que vem. Segundo o Major Vitor Hugo, o partido precisa de um líder que dê estabilidade. Uma liderança que seja mais alinhada com o governo, que seja mais séria, mais equilibrada, ainda que mantenha as disputas partidárias, mas um clima que prossiga, que consiga trazer possibilidades maiores do governo avançar com as suas pautas. A gente não pode ter uma liderança no PSL que desestabilize. Já a ala pró-Luciano Bivar aplica punições internas aos dissidentes. O deputado Eduardo Bolsonaro foi retirado da direção do partido em São Paulo. Além disso, com o desgaste pela situação, ficou distante a indicação dele à Embaixada Brasileira em Washington. O irmão dele, senador Flávio Bolsonaro, foi destituído do Diretório Fluminense do PSL e o mesmo aconteceu com a deputada Bia Kicis no Distrito Federal. Os deputados Carla Zambelli, Bibo Nunes e Alê Silva foram suspensos das atividades partidárias. O ainda líder do PSL na Câmara, delegado Valdir, aliado de Bivar, disse que não tem intenção de expulsar ninguém da legenda e que mesmo com as brigas, a bancada continua unida nas votações. Não muda nada, só aconteceu, o que é muito normal da democracia, uma disputa pelo espaço da liderança do PSL, que é um local, que é um espaço estratégico. Então só houve isso, uma disputa democrática. Também nesta quinta-feira vazaram áudios de conversas entre deputados do PSL sobre a situação do partido. Após se referir ao presidente Jair Bolsonaro, até com palavrões, delegado Valdir disse que pode implodir o chefe do executivo. Eu vou implodir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu implodo o presidente. Acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel de vagabundo, cara. Eu andei nos outros 246 cidades. Não só gritando o nome desse vagabundo. Horas depois, o líder voltou atrás, dizendo não ter nada contra Bolsonaro e que a fala se deu em um momento de emoção. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, minimizou toda a polêmica. Os conflitos, eles fazem parte da política, a busca de espaço de poder é legítimo, é natural. Acho que esse conflito não atrapalha o processo legislativo e tenho certeza que todos com muita maturidade vão conseguir organizar o que for melhor para o Brasil e para o próprio partido deles. Na manhã de hoje, a Executiva Nacional do PSL se reúne em Brasília para discutir possíveis providências em relação à crise interna. O presidente da legenda, deputado Luciano Bivar, não vem se manifestando publicamente nos últimos dias. De Brasília, Levi Guimarães. Há sempre um risco, numas brigas internas como essa, de alguém do próprio partido ou de fora tomar uma posição favorável ao lado A ou lado B e depois ficar a ver navios a partir do momento em que essas duas alas voltam a se compor. É como você entrar na briga de um casal
e depois o casal faz as pazes e você fica ali, criou um problema para si próprio. De qualquer forma, há muitas coisas aí. O deputado Valdir, que enfim estava no centro e continua no centro dessa confusão toda, diz que não muda nada. É difícil manter uma posição como essa, porque o panorama já mudou, ou seja, não é que não vai mudar, a questão já mudou. Agora, se houver uma composição e a forma mais serena e calma como ele se portou, dá a entender que houve, de fato, uma conversa ali, talvez com o próprio presidente, para de alguma forma contornar essa situação, porque senão ele continuaria com uma linguagem mais bélica e não foi isso que aconteceu. Agora ele falar também, o deputado dizer que foi uma disputa democrática, sendo que o áudio que apareceu, no qual ele chama o presidente de vagabundo, é difícil conciliar isso, uma disputa interna que é legítima, acontece em todos os partidos, o que geralmente não acontece, como eu falei mais cedo, é uma disputa dessa natureza vira público. E esse é o problema, porque aí causa não só um problema político para o PSL, mas para o país, considerando que esse partido é do presidente da República. Então, não aconteceu exatamente uma disputa democrática, a não ser que se olhe apenas pela disputa ali dos nomes da lista. Agora, eu estou muito curioso para saber que gravação é essa a que aludiu o deputado e o seu conteúdo. Porque do jeito que ele falou, ele disse depois que não tem nada e tal, estava num momento de raiva, mas é no momento de raiva que as pessoas geralmente dizem a verdade, né? Ou quando estão bêbadas. Mas de qualquer forma, nesse caso, num momento de raiva, ele disse que tem uma gravação e que essa gravação comprometeria o presidente. Então, que gravação é essa? Qual é o seu conteúdo? Por fim, falando sobre a Joyce Hasselmann, a deputada, parecia já a crônica de uma morte anunciada, a morte da relação entre os dois. Já desde o início, essa relação vinha se desgastando. A deputada Joyce Hasselmann tem um histórico de conflitos internos dentro do PSL, foi com o Major Olímpio, que depois se tornou um aliado, foi com o próprio Eduardo Bolsonaro. Houve uma disputa pelo controle do PSL aqui em São Paulo. Depois, aquela guerra ali de anúncio antecipado da indicação dela como representante do partido para disputar a prefeitura de São Paulo. Depois houve uma reação interna. A relação dela com o governador João Dória era algo que não descia na goela do presidente Jair Bolsonaro. De qualquer forma, ela conseguiu, durante bastante tempo, conciliar essa postura dúbia, e agora aconteceu o que parecia que ia acontecer. E para terminar, num dos tweets publicados ontem pela deputada Joyce Hasselmann, ela diz o seguinte, abro aspas, continuo firme no combate à corrupção e apoio o presidente Jair Bolsonaro enquanto ele realmente quiser combater a corrupção sem jeitinho, sem flexibilizar, sem carteirada, sem protecionismo a quem quer que seja. Fecho aspas. Então, o que a deputada está dizendo aqui é que ela sabe de alguma coisa que a gente não sabe e que o presidente Jair Bolsonaro já não está tão comprometido assim em combater a corrupção, o que é lançar uma suspeita muito, muito grave. Olha, briga todo mundo tem, e se todas as conversas de partidários fossem gravadas e vazadas, a gente ia ficar um tanto chocado. Agora, a tentativa de minimizar o que veio a público realmente é chocante, né? Uma coisa é casal que briga e no momento do calor ali fala coisas que depois se arrepende. Outra coisa é a Guerra dos Roses. Para quem tem um pouco mais de idade, lembra do filme com Michael Douglas e Kathleen Turner, né? Ali não é normal. Ou seja, tudo indica que cruzou-se todas as linhas ali de normalidade no relacionamento dentro do partido, né? Há um racha, há uma guerra civil dentro do PSL, não é uma disputa legítima e democrática por poder ou espaço, é uma guerra fraticida de morte por controle e principalmente das verbas do partido, né? Onde não há nenhum tipo de coesão com base programática ou até mesmo alinhamento, né? O que há ali, sim, é um bando de oportunistas, via de regra, que veio na esteira do bolsonarismo, e o Bolsonaro também precisava, por sua vez, de uma sigla e foi lá pousar no aeroporto do PSL. Então é isso que está em jogo aqui, traidor para tudo que é lado. Eu tive a oportunidade de perguntar ainda há pouco para o deputado Gil Diniz, próximo da família
dos Bolsonaro, né, se não estão plantando vento demais e colhendo muitas tempestades, porque a lista de traidor só aumenta, né? E a deputada Joyce Hasselmann disse na entrevista ao Globo que, de fato, já esperava por isso, né? Porque o modus operandi do bolsonarismo vem sendo esse. Não quer dizer que o deputado Valdir, delegado Valdir e companhia sejam santos, longe disso, né? O que veio a público naquelas conversas mostra ali, sim, uma certa conspiração. Então, como eu disse, isso aí está muito mais para a guerra dos Roses do que para qualquer tipo de briga normal de casal num relacionamento saudável. Isso não pode acabar bem e não dá para botar panos quentes da forma que até mesmo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tentou fazer. Isso não é normal.